Graça e paz aos eleitos, aos escolhidos, aos predestinados antes da fundação do mundo. Aqui estamos mais uma vez, né, para trazermos mais um conhecimento, né, da graça de Deus aos eleitos. Então, amados, vamos nessa noite, né, iniciar, né, o nosso estudo, o assunto, o título da mensagem do estudo nessa noite, amados, é a verdadeira ciência, né? Quarta-feira passada nós falamos sobre a falsa ciência, né? Então eu falei que agora que hoje eu estaria, né? Graça e paz, melhor noite ao seu. Bem-vindo, meu irmão, à nossa live nesta noite. José Gomes, bem-vindo à nossa live nesta noite. Sejam muito bem-vindos. Então, queridos, vamos ver nessa noite um pouco a respeito da verdadeira ciência, né? Então, vamos lá. Vamos lá. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei firmes, portanto, não vos deixeis prender de novo ao jugo da escravidão. Gálatas 5:1. Quem que estava falando isso, né? Quem que estava falando essas palavras, né? É para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei firmes, portanto, e não vos deixei vos prender de novo ao jugo da escravidão. Nós sabemos que quem está falando isso aqui é Paulo, né? Porque Paulo estava ali na igreja primitiva. Paulo ali estava falando a respeito da graça de Deus, né? Ele estava falando uma verdadeira ciência para aquele povo. E ali ele está falando que foi para a liberdade. Por que para a liberdade? Que ele estava falando que Cristo nos chamou. Porque no velho pacto, né, os rudimentos, irmão Fábio Rodrigo, melhor noite, irmã Graça e paz, eleito, bem-vindo à nossa live. Aquelas pessoas estavam ouvindo a respeito da verdadeira ciência e eles sempre voltavam novamente para o velho pacto, para os rudimentos. E nós sabemos que nos rudimentos do velho pacto, da velha aliança, eram escravos. Aquele povo lá eram escravos. Então, por isso que Paulo fala assim, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Cristo libertou. Ele estava libertando aquelas pessoas que estavam ouvindo o evangelho da graça e eles estavam sendo libertos, né? Eles estavam sendo libertos daqueles rudimentos judaicos, né? Daquela escravidão. Então, Paulo falou, portanto, então vos deixeis prender de novo ao jugo da escravidão. Ali, quando Paulo trazia o evangelho, o evangelho da graça para aquele povo, eles se libertavam, né? Eles se libertavam da escravidão, daquele jugo pesado, né? E eles vinham para a graça de Deus, e depois aquele povo começava a olhar de novo para trás, e eles voltavam de novo, né? Eles voltavam de novo. Beth, Orlando, bem-vinda à nossa live. Tiago, Jorge, bem-vindo nesta noite, à nossa live, nesta noite, amados. Sejam muito bem-vindos. E eles voltavam. Então, amados, é impressionante quando nós também éramos do sistema religioso, que nós tínhamos lá, que está debaixo dos rudimentos, né? Que nós sabemos que os rudimentos, eles eram do velho pacto. Thalina Maciel, bem-vinda, querida, à nossa live nesta noite.
né? Graça e paz, povo abençoado. A irmã Beth, Orlando, nunca sei se é a irmã Beth ou se é a irmã Orlando, é um dos dois. Então sejam muito bem-vindos a todos. É impressionante da maneira que nós lá no Velho Pacto, né, estávamos lá nos rudimentos do sistema religioso. Então, amados, quando nós fomos, os nossos olhos foram abertos, né, estou trazendo para hoje, para nós, né, nós chegamos ao conhecimento da verdadeira ciência. Então, nós chegamos aqui na graça de Deus e muitas vezes nós queremos de novo voltar para os rudimentos, né, do Velho Pacto, o qual o povo das instituições religiosas continuam debaixo dos rudimentos, continuam debaixo da escravidão, ainda debaixo de julgo de escravidão. Então, também trazendo para nós, muitas vezes chegamos na graça de Deus e aí sentimos saudade dos templos, né? Sentimos saudade dos templos. Já vi alguns falando, eu sinto saudade do templo. Porque nós sabemos que os templos, né? Os templários, nós sabemos que nós já saímos de lá, daquele jugo lá, porque nós sabemos que os templos, eles são rudimentos da lei. Então, as pessoas lá no Velho Pacto ainda, quando Paulo estava já trazendo a verdadeira ciência para aquele povo, eles se libertavam com a palavra que Paulo trazia, o Evangelho da Graça. E muitas vezes aquele povo, eles voltavam novamente para os rudimentos, né? Para os rudimentos da lei. Milton Palomino, bem-vindo, querido Juraci Pontes, Amorim, bem-vindo à nossa live nessa noite. Então, amados, muitas vezes eu vejo cá, na graça de Deus, muitas pessoas que vieram para a graça, que abandonaram os rudimentos, né? Porque tiveram conhecimento, a verdadeira ciência, e aí agora querem voltar de novo a congregar, a alugar pontos, a estar debaixo de um teto, entre quatro paredes. Eles querem de novo continuar debaixo de rudimentos. Porque quando nós vamos de novo nos congregar debaixo de um templo, de um salão, sei lá o que, nós estamos voltando às velhas práticas. E Paulo, o que Paulo falou? Da graça tendes caído todos aqueles que se sentem atraídos pelas velhas práticas. Não é verdade? Vera Lúcia, bem-vinda, querida, à nossa live. Rodrigo Sena, seja muito bem-vindo à nossa live nesta noite. Então, vamos lá. Seus discípulos lhe dizem, eis que agora falas claramente, sem figuras. Agora vemos que sabes tudo e não tens necessidade de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Agora aqui, amados, os discípulos, né? Eles começaram agora a reclamar, dizer, né? Seus discípulos dizem, eis que agora falas claramente, sem figuras, porque nós sabemos que lá no Antigo Pacto, né, Jorge Valente, bem-vindo, querida, à nossa live. Zilvani Fernandes, bem-vinda, querida, à nossa live nessa noite, seja muito bem-vinda. Nós sabemos aqui, amados, que lá no Velho Pacto, o Senhor Jesus, ele falava por linguagem de figuras, né, por parábolas. E aquelas pessoas, muitas vezes, ouvindo Jesus falar, eles não ouviam. E vendo, né, eles não viam. Ouvindo, eles não entendiam o que Jesus falava. Porque Jesus, lá no Velho Pacto, a verdadeira ciência ainda não tinha sido revelada. Entende? Então, só depois que veio que Paulo
recebeu a revelação. Então Paulo trouxe a verdadeira ciência, porque lá para os judeus não foi revelado a verdadeira ciência. Por isso que Jesus lá falava em linguagem de figuras, né? Ele falava em linguagem de figuras, ele falava por parábolas, para que eles mesmos não entendessem, não é isso? E seus discípulos lhe dizem, eis que agora falas claramente, sem figuras, né? Agora vemos que sabes tudo e não tens necessidade de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. João 16, 29. Jesus, estando com o povo judeu, né? Ele estava falando apenas por linguagem de figuras, né? Não foi revelado ao povo judeu o mistério do reino. Para o povo judeu ainda não tinha sido revelado o mistério do reino para aquele povo judeu. Mas quando Paulo recebe o evangelho da graça, então foi revelado para Paulo a verdadeira ciência. Agora Paulo vem trazendo a verdadeira ciência para aquele povo ali, né? João 16, 29, né? Que eu acabei de ler. Vamos lá. Por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo, por amor de vós, os gentios. Olha só. Paulo está falando para aquele povo gentílico. Ele está falando assim, por essa razão, eu, Paulo, né? O prisioneiro de Cristo, por amor de vós, os gentios. Uai, mas como assim? Paulo era o prisioneiro de Cristo? Né? Paulo era o prisioneiro de Cristo. Porque quando Paulo queria fazer algo, ele falava assim, ó, quando eu quero fazer isso eu não faço. E o que eu não quero fazer, isso eu estou sempre fazendo. Porque Paulo era o prisioneiro de Cristo. Paulo fazia o que Cristo queria que ele fizesse, né? Nós vemos aí no sistema religioso, a liderança religiosa, ela age de uma maneira totalmente o oposto de Paulo. Mas o que Paulo falou no seu evangelho, no evangelho da graça? Paulo disse, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Por que será que Paulo falava isso, né? Hoje eu vejo nas redes sociais, às vezes, líderes religiosos criticando o povo da graça, porque o povo da graça está pregando o mesmo evangelho que Paulo trouxe. Mas o que acontece? Qual é o outro evangelho que nós, da graça, temos que pregar? A não ser o de Paulo, né? Vamos continuar e vamos falar sobre isso melhor mais na frente. Não é isso? Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, por amor de vós, os gentios, certamente sabeis da dispensação da graça de Deus que me foi dada a vosso respeito. Por revelação me foi dado a conhecer o mistério, como atrás vos expus sumariamente. Efésios 13, 1. Aqui Paulo está sendo bem claro quando ele fala que ele foi prisioneiro de Cristo por amor dos gentios. Olha só, amado, aquele povo gentil, que nós sabemos que aquele povo gentil, eles não foram contados, né, no velho pacto. Nós sabemos que eles ficaram fora da aliança do velho pacto, né, da velha aliança. Agora, o próprio Deus levanta o Paulo para anunciar o evangelho da graça para o povo gentílico, o qual o mistério que foi revelado para Paulo, para trazer para nós, o povo gentílico, foi oculto dos olhos dos antepassados. Foram ocultos dos olhos das outras gerações passadas, para ser revelado a Paulo, para ser trazido para nós. E hoje nós que estamos anunciando o evangelho da graça de Deus, nós estamos dando a continuidade daquilo que Paulo iniciou, né?
Nós sabemos que Paulo falou assim, olha, ele falou que ele não tinha descanso, não é isso? Que ele pregava, ele levava o evangelho da graça a tempo e fora de tempo, porque ele tinha convicção de que quando ele morresse, não é isso? Ele sabia que quando ele morresse, os lobos vorazes iriam se introduzir no meio do rebanho e eles não iriam poupar aquelas ovelhas. Eles não iriam poupar. Como de fato, amados, veja só o evangelho da graça. O evangelho da graça de Deus, ele foi oculto. Ele foi escondido, né? Depois que o imperador Constantino, ele fez aquela reforma, ele escondeu a graça que foi trazida por Paulo e ele trouxe de volta os rudimentos judaicos, né? Para todo esse povo que está aí no Brasil e no mundo judaizados, não é isso? Então, amados, aprove a Deus, só agora aprove a Deus a nos revelar o evangelho da graça, né? Eu estava dentro de uma instituição religiosa, achando eu que estava na graça. E como muitos aí estão dentro das instituições religiosas, né? Eles estão praticando os rudimentos judaicos e eles acham que estão na graça. Como assim? Que para aceitar a graça de Deus, Paulo teve que pregar um outro evangelho que foi revelado a ele, né? E não foi de homens, foi diretamente de Deus para alcançar o evangelho da graça. E agora esses irmãos do sistema religioso estão aí, debaixo de rudimentos, né? Debaixo de templos, são templários. Nós sabemos que os eleitos não são templários, porque o próprio Cristo edificou, constituiu a sua igreja em nós, né? O que ele falou? Derrubai esse templo e em 3 dias eu edificarei a minha igreja. E aquele povo lá que estava ali ouvindo ele falar isso, eles falaram, Senhor, mas nós passamos 46 anos para construir esse templo e tu dizes que tu reconstruirá em 3 dias. Só que eles não entendiam que Jesus estava falando dele, que ele iria constituir a sua igreja nele no 3º dia, que ele ressuscitasse, ele ia reconstituir a sua igreja nele. E o que ele disse para nós, Jesus? Ele falou, vós sois o templo e morada do Espírito Santo. Não é isso? Então, quem está hoje debaixo de templos, e estão dentro de 4 paredes, continua debaixo de rudimentos. Porque aí muitos dizem, irmã, mas Paulo só não construiu igreja porque naquela época eles estavam sendo perseguidos, né? Eles estavam sendo perseguidos, então eles não podiam construir igreja. Queridos, mas nós vemos aqui que se Paulo quisesse construir igreja, ele teria construído sim. Por quê? Como é que ele podia se reunir na casa dos irmãos? Da mesma forma que eles podiam se reunir na casa dos irmãos, ele podia também ter arrumado um ponto, né? E colocado ali uma plaquinha, né? Naquele ponto e ali dirigir os cultos, mas não. Mas eles estavam reunindo na casa dos irmãos. Porque, amados, Paulo já estava preparando o novo pacto. O evangelho de Paulo foi um evangelho transitório, né? Nós vemos que Atos dos Apóstolos é um livro transitório, da lei para a graça. Então, nós vemos que na graça tudo é o oposto da lei. Tudo é o oposto, né? Tudo é o oposto da lei. Nada a ver, nada a ver. Vamos ver aqui.
certamente sabeis da dispensação da graça de Deus que me foi dada a vosso respeito. Porventura me foi dado a conhecer o mistério, como atrás vos expus sumariamente. Tá vendo? Porque a revelação que foi dado a conhecer foi um mistério. Agora eu vejo hoje aí nesse sistema religioso, tem pessoas aí na falsa ciência subindo nos montes. Ah, mas nós vamos subir no monte porque nós vamos buscar poder. Uai, qual é o poder que eles estão buscando? Que tipo de poder é esse? Né? Porque o poder que foi dado lá no Pentecoste, onde eles afirmam que quando eles estão subindo o monte, buscando poder, eles afirmam que é aquele movimento lá que eles fazem. Mas qual foi o poder que Cristo falou? Que ele falou que ele subiria ao céu e ele enviaria o Consolador, né? E 50 dias após a subida de Cristo, ele enviou na festa dos Pentecostes, a festa dos judeus, que era chamada festa do Pentecoste. Todos os anos que antecedia a Páscoa, acontecia a festa dos Pentecostes, que era a festa dos judeus, chamada a festa dos Pentecostes. E dentro daquele local onde eles estavam assentados, eles receberam o quê? Eles receberam, foram variedades de línguas e eles falaram em vários idiomas. Nós sabemos que ali já estava sendo a preparação do reino, porque o reino já estava próximo, o reino de Deus já estava próximo. E ali nós sabemos que todo mundo tinha que ouvir aquele evangelho para que viesse o fim daquele tempo lá dos judeus, no velho pacto. E nós sabemos que ali quando estavam todos reunidos, que sobrevieram sobre eles línguas. Foram variedades de língua, foram vários idiomas, porque tinha ali naquele local pessoas de várias etnias, de várias línguas, de vários idiomas. E eles receberam a mensagem do Evangelho da Graça através dos apóstolos. Porque eles foram cheios e eles receberam agora a capacidade para falar em outros idiomas. E como o evangelho do reino tinha que ser anunciado ali para todo mundo, tinha que ouvir o evangelho, até Cristo falou, né? Que o evangelho será pregado em todo mundo, então virá o fim. E o fim veio ali nos anos 70, né? A volta de Cristo. Então, por isso que aqueles apóstolos estavam ali falando sobre o reino de Deus para todas as línguas, tribos e nações. Foram alcançados. Não é isso? Então, vamos continuar. Vamos continuar, amados. Efésios, esse respaldo bíblico que eu terminei de ler, ele é em Efésios 3, 1 a 3. Esse é a referência. O versículo, capítulo, né? A referência bíblica, Efésios 3, 1 a 3, né? Então veio a Paulo a mensagem da graça por meio da revelação, né? Por meio da revelação. Essa mensagem não será grande, será um pouco pequena, mas vamos prosseguir nessa noite. O importante é que o Evangelho da Graça ele corra, né? Ele corra. O Evangelho da Graça, ele não veio, né? De homens. Ele não veio de homens. Se ele tivesse vindo de homens, então, com certeza, o Evangelho da Graça teria ficado ali mesmo, né? Teria ficado ali mesmo, mas não. O Evangelho da Graça, ele correu e até hoje ele está correndo, porque ele veio do próprio Deus, o Evangelho da Graça.
Paulo, apóstolo, não da parte de homens, dos homens, nem por intermédio de um homem, mas por Jesus Cristo, e Jesus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Gálatas 1:1, né? Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de um homem, mas por Jesus Cristo, e Deus Pai o ressuscitou dos mortos. Paulo foi apóstolo, não veio de homem. A revelação da graça que veio para Paulo não foi de homens, não foi pelos homens. Paulo não aprendeu de Pedro, não aprendeu com nenhum daqueles apóstolos. Paulo foi levado pelo próprio Deus ao terceiro céu e foi-lhe passada a revelação da graça. Por isso que eu digo que nós, né, somos o povo mais feliz da terra, porque nós estamos dando a continuidade do evangelho que foi passado para Paulo através da revelação, né? Eu estava dentro de um sistema religioso e lá eu fui alcançada pelo Evangelho da Graça, né? Eu fui alcançada pelo Evangelho da Graça e os meus olhos se abriram e a minha mente foi ativada e os meus olhos foram iluminados, né? Então, lá dentro mesmo do sistema religioso, um certo dia que eu estava dando uma aula da Escola Bíblica Dominical, eu estava me preparando aqui em casa, lendo aquela palavra que fala sobre a respeito do dízimo de Abraão, né? De Melquisedeque, que Abraão deu a Melquisedeque o dízimo. Então aqui, amados, eu me aprofundei naquela palavra. Então, a gente era recém chegado um celular que pegava a internet, porque antes nós não tínhamos, né? Então eu comecei a buscar ali, lendo aquela lição, né, da Escola Bíblica Dominical, e comecei a buscar ali sobre aquela lição. E lá eu vi, né, na internet o irmão Eli Soriano, né, o saudoso irmão Eli Soriano, o qual estava ali esclarecendo melhor do que ninguém. O irmão Eli Soriano esclarece a respeito do dízimo melhor do que ninguém. Esclarecia, né? Porque hoje ele está na glória com o Pai. Então, ele estava esclarecendo. E aí eu me aprofundei naquele estudo lá do irmão Eli Soriano, né? E fui, né, da escola dominical, que era à noite, numa Assembleia de Deus. Aí eu fui lá e Deus iluminou os meus olhos naquele dia, através daquela palavra lá que eu ouvi o irmão Eli Soriano falando. Deus ativou a minha mente, abriu meus olhos, então eu pude dar uma aula ali e rasguei o verbo ali dentro daquela igreja e falei tudo sobre a graça e sobre a lei. Lá dentro do próprio sistema religioso, Deus ativou a minha mente. E eu comecei a ler sobre o dízimo e comecei a entender. Por que isso? Porque o evangelho de Paulo, que Paulo foi passado para Paulo, ele me alcançou. Aquele evangelho que Paulo iniciou lá na igreja primitiva está nos alcançando hoje. É por isso que muitos estão saindo de dentro do sistema religioso e vindo para a graça de Deus e abandonando os rudimentos mosaicos, né? Eu costumo falar para o irmão Orlando, né? Estamos juntos, irmão Orlando, retirando, né, o véu, retirando o véu mosaico, né? Estamos juntos aí no Evangelho da Graça, anunciando o Evangelho da Graça, né? Estamos removendo, né, o véu mosaico. Como que nós fazemos isso, né? Nós vamos para as telinhas, né? E vamos com ousadia do Espírito Santo de Deus, aquela mesma ousadia que Paulo teve ali, né? Também foi o mesmo Espírito que estava em Paulo, está em nós hoje.
Nós somos os ministros, né? Que estamos dando a continuidade ao Evangelho da Graça hoje, né? Então, estamos anunciando esse mesmo Evangelho da Graça. E nós temos a ousadia. Quem disse que quando eu estava no sistema religioso, antes de ser aberto, os meus olhos e a minha mente ser ativada, quem disse que eu tinha coragem de me direcionar a um líder, né, superior, me direcionar a um teólogo, né? E quando Deus ativou a minha mente, iluminou meus olhos, eu fui para as redes sociais fazer perguntas para os líderes religiosos, para os teólogos, e eu não tinha medo, porque eu recebi o mesmo Espírito que estava em Paulo, aquele Espírito de ousadia, e passei a falar sobre a graça de Deus com ousadia nas redes sociais. E então, muitas vezes calei dentro nas redes sociais, nos debates. Eu calei muitas vezes nos teólogos. Eu, Vanilda, uma simples pessoa que não tem teologia, que não tem um curso de teologia, não sou bacharelada, nada disso. Mas com a ousadia do Espírito Santo, aquela mesma ousadia que Paulo tinha, aquele mesmo ministério que foi passado para nós. Paulo morreu, mas nós estamos aqui, os eleitos, para dar continuidade ao Evangelho da Graça de Deus. Aqui estamos nas redes sociais. Amém, eleitos? Vamos ver aqui. Vamos continuar. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de um homem, mas por Jesus Cristo, Deus Pai, que ressuscitou dentre os mortos. Gálatas 1:1. Vamos ler aqui. Por conseguinte, não julgueis prematuramente, antes que venha o Senhor, Ele porá às claras o que está oculto nas trevas. Está vendo, amados? Isso aqui Paulo está falando. Que quando o Senhor viesse, ele colocaria bem às claras aquilo que estava oculto nas trevas e manifestará os desígnios do coração. Então cada um receberá de Deus o louvor que ele for devido. O louvor, aqui está falando que quando Cristo viesse, aquela treva que estava existindo ia ser às claras. Então, que nós iríamos entender, né? Como hoje nós estamos entendendo. Por conseguinte, não julgueis prematuramente, antes que venha o Senhor. Ele porá às claras o que está oculto nas trevas e manifestará os desígnios do coração. Então cada um receberá de Deus o louvor que ele fora devido. Isso é, nós recebemos o louvor que foi devido para nós, o ministério. Isso é o ministério da palavra da graça de Deus que foi concedido a nós, né? Isso foi que nós recebemos, o povo gentílico. Eu fico olhando aí, muitas vezes, no sistema religioso, eu já vi até mesmo teólogo, né, dizendo, oreis por Israel, Israel, cidade santa, né? Enquanto nós, aqui, né, nós somos o povo mais privilegiado do mundo, porque somos os eleitos, nós somos a geração eleita, o povo exclusivo, a geração exclusiva de Deus, né? Nós somos o povo mais feliz da terra, porque somos o povo eleito, o povo, uma geração exclusiva de Deus, o povo que foi, antes da fundação do mundo, fomos escolhidos por Deus. Irmã Vanilda, então não precisa não, né? Aí, na falsa ciência eles estão. Por que a falsa ciência, irmãos? Porque depois que a sua mente é iluminada, né?
a sua mente ativada, seus olhos iluminados, você vai para a Bíblia e você vai ver que tudo que foi lhe passado na falsa ciência está tudo o oposto da Bíblia. Impressionante isso. Está tudo o oposto, tudo o contrário da palavra, né? Então, por isso que é uma falsa ciência, né? Vamos ver, por conseguinte, não julgueis prematuramente, antes que venha o Senhor. Ele porá às claras o que está oculto nas trevas e manifestará os desígnios do coração. Então, cada um receberá de Deus o louvor que lhe é devido. É 1 Coríntios 4, 5. Vamos prosseguir. Com efeito, Cristo morreu e reviveu para ser o Senhor dos mortos e dos vivos, né? Amados, Cristo veio e morreu pelos judeus, e os judeus não receberam, e eles continuam, né? Até hoje eles continuam na falsa ciência, né? Os judeus que até hoje estão lá esperando Cristo, porque Cristo veio e eles não receberam. Como? Tipo, a verdadeira ciência, na verdadeira ciência, Cristo já veio e já casou com a sua igreja. E nós já somos a sua esposa, né? Já somos a sua esposa, já casamos com ele. Na falsa ciência, a noiva ainda não veio, eles ainda estão aguardando a noiva, até hoje. Eles estão ainda aguardando a noiva. Então, amados, nós sabemos que a palavra é cristão. Ela só apareceu depois que veio Paulo com a mensagem da graça de Deus. A palavra cristão. É por isso, amados, que muitos, às vezes eu estou em algum lugar, eu vou numa lotação, ou estou numa fila de um banco, em algum lugar, e alguém me pergunta assim, eu começo a falar sobre a graça, em algum lugar que eu vou, sempre eu falo, né? Então alguém me pergunta, você é evangélica? Eu falo, não, eu sou cristã, né? Eu sou cristã, porque antes, né, de eu conhecer essa palavra que foi trazida por Paulo, a ciência verdadeira, eu não era cristã, porque eu não conhecia ainda a palavra da graça, não tinha sido revelado para mim. Então eu era uma evangélica, né? Hoje eu sou cristã. Nós sabemos que o cristianismo, né? O cristianismo só veio a ser manifesto depois que veio a palavra da graça. Depois que veio a palavra da graça, aí o cristianismo já foi manifesto. Já se ouvia falar sobre os cristãos, né? E hoje nós que somos cristãos, que recebemos a palavra da graça, nós devemos, amados, ir sim nas telinhas e falarmos para o mundo inteiro que nós estamos anunciando o evangelho que foi iniciado por Paulo, mas que ele tem que ter a continuidade para alcançar os eleitos que estão ainda na falsa ciência, sem o conhecimento da verdade. E através já que nós não podemos, né? Hoje eu falei a uma pessoa, né, que teve aqui em casa, um irmão, eu falei para ele assim que já que nós não podemos falar as verdades bíblicas dentro das instituições religiosas, então nós falamos nas telinhas, né? Nas redes sociais. Porque Deus abriu para nós essa sessão, para que nós possamos nas redes sociais levarmos esse evangelho da graça de Deus, que foi iniciado por Paulo, mas que ele tem que dar continuidade através de nós, os eleitos. Eu tenho visto, às vezes, nas redes sociais, muitas críticas do sistema religioso, a falsa ciência, falando que nós somos seguidores de Paulo e não de Cristo, né?
Eles falam assim, eles acreditam em Paulo, eles creem em Paulo, eles não seguem a Cristo, eles seguem a Paulo. Mas eu quero trazer ao conhecimento, agora, do sistema religioso, que o Paulo fundamentou o Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça foi fundamentado, né, em Paulo, foi fundamentado na pessoa de Paulo, e Paulo passou para nós. Então, se nós não levarmos esse Evangelho da Graça, as pessoas, os eleitos que estão ainda dentro dos templos, são templários, se nós levarmos essas palavras para eles, né, e eles não entenderem, mas nós estamos fazendo a nossa parte, estamos levando a palavra da graça aos eleitos que ainda são templários. Nós estamos dizendo para eles, sai para fora, porque nós somos o templo, nós somos a morada dele. Hello! Não precisamos mais de templos, porque nós somos o templo e morada do Espírito Santo. Então vamos lá. Com efeito, Cristo morreu e viveu para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. Romanos 14, 9. Cristo voltou, né, para o povo judeu, e o povo judeu, o sistema religioso ainda continua na falsa ciência, subindo os montes, estão ainda debaixo de escravidão, debaixo de julgos, do jugo ainda da lei, né, fazendo jejum, sacrificando, subindo um monte de joelhos e tantas coisas assim. Mas nós estávamos dormindo e acordamos, e hoje nós recebemos a verdadeira ciência, e aqui nós estamos nas redes sociais para falarmos, né, dessa 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois o templo e morada do Espírito Santo? Alguém escreveu na telinha. Então vamos lá, amados. Que há de comum entre o templo de Deus e os ídolos? Veja só, amados, isso aqui é forte. Que há de comum entre o templo de Deus e os ídolos? Ora, nós é que somos o templo do Deus vivo. Ora, nós é que somos o templo do Deus vivo, como disse o próprio Deus. Em meio a eles habitarei, caminharei, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aonde é que os irmãos que estão sendo templários, né, estão debaixo de um templo, que não vê essa palavra, está em 2 Coríntios 6, 16 a 18. Que há de comum entre o templo de Deus e os ídolos? Uai, irmão, que há de diferença? Alguns dizem assim, eu agora estou na graça, eu não tenho ídolos. Lamento. Se você está debaixo de um templo, você ainda não tem nada de diferença. Você continua ainda debaixo de rudimentos. Ora, nós é que somos o templo do Deus vivo. Não somos nós que somos o templo do Deus vivo? Se nós somos o templo do Deus vivo, então por que nós necessitamos de um templo? Eu não necessito de um templo. Não necessito de um templo de pedras, feito por mão de homens. Eu não necessito estar lá debaixo desse templo, porque eu sou o templo, né? Que há de comum entre o templo de Deus e os ídolos? Ora, nós é que somos templo do Deus vivo, como disse o próprio Deus. Em meio a eles habitarei, caminharei e serei o seu Deus, e ele será o meu povo. Nós somos o povo dele e ele é o nosso Deus. Então, se você veio para a graça de Deus e você abandonou os rudimentos judaicos, esqueça templos, porque você é o templo e morada dele.
Serei para vós pai, sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Essa é a verdadeira ciência, a qual nós, os eleitos, estamos anunciando, né? A graça de Deus que foi revelada a Paulo. Serei para vós pai, sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Quem disse isso, amado? Foi o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Não foi fulano de tal, não foi cicrano, não foi o pregador fulano, não foi o cicrano, não. Quem falou isso foi o próprio Deus. 1 Coríntios 6, 16 e 18, né? Muitos vão buscar poder nos montes, né? Nas instituições religiosas. Muitos dizem assim, estou indo hoje para a casa do papai. Uai, e você, o que você é? Você não é a casa do pai? Ah, ontem eu fui à casa do pai, eu enchi de poder, né? Muitos querem poder para rodopiar, para jogar o outro no chão, para dançar, um monte de coisa, né? Mas não é nada disso. O poder que foi dado para nós é esse de anunciar o Evangelho, ter ousadia de anunciar o Evangelho. Nós somos o templo vivo de Deus. Obrigada, irmão. A irmã Betinha que estava colocando. Então, nós somos o templo vivo. Ai, se nós somos o templo vivo, para que nós queremos um templo morto? Né? De pedra, de cimento, de tijolo. Né? Atos 17, 24. Deus fala que ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Pronto. Se ele não habita em templos feitos por mãos de homens, então o que eu vou buscar lá se ele não habita lá? Ai, mamãe, nós temos que ir lá no templo louvar, né? Vamos louvar. Uai, você está louva dentro de você. Você pode se reunir com a sua família. Você pode se reunir na casa dos irmãos e louvar Ele, bendizer o seu nome. Não precisamos fazer parte de um rudimento da lei, templos, ser templários para louvar a Deus, né? Então vamos lá. Estamos terminando, amados. Serei para vós pais, sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. 2 Coríntios 6, 16 a 18, né? Estamos já terminando, amados, né? Assim, irmãos bem amados, sede firmes e inabaláveis, fazei incessantes progresso na obra do Senhor, cientes de que a vossa fadiga não é em vão. Aqui Paulo está aconselhando, né? Para nós sermos firmes e inabaláveis. Muita gente que já, né? Nós vemos que lá mesmo na igreja primitiva existia muitos irmãos que saíam dos rudimentos da lei e vinham para o Evangelho da Graça que Paulo anunciava. Então, ele sentia falta, né? Daqueles rudimentos, infelizmente, né? Eles sentiam falta daqueles rudimentos e eles voltavam de novo para os rudimentos, não é isso? Mas para que foi que Cristo nos chamou? Não foi para a liberdade? E se nós estarmos debaixo de um templo, nós vamos ter um líder. E esse líder vai querer nos orientar, né? O que nós devemos fazer ou não deixa de fazer. Por esse motivo, Jesus mandou derrubar o templo. Amém, eleitos? Assim, irmãos bem amados, sede firmes e inabaláveis, fazei incessantes progresso na obra do Senhor. Aqui Paulo está recomendando para que os irmãos sejam firmes, amados. Na graça de Deus, devemos ser firmes, né? O irmão escreveu aqui Efésios 1, porque tem outro nome, irmão, não está dando de eu ver. Irmão Francisco Reis Santo Silva, bem-vindo. Abba Pai. É porque não estava subindo, estava parado desde o início. Só agora, desculpe, irmãos, eu não estava vendo os comentários,
porque não estava subindo. Só agora que eu toquei subiu. O meu celular está com um problema. Hoje ele veio ali no concerto, mas ele ainda não está muito legal. Mas eu agradeço a cada um de vocês. Eu sei que aqui tinha tanto comentário muito bom para ler, amados, né? E eu não li os comentários, olha quantos comentários, o irmão Orlando colocou, João 4:23. Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Os irmãos, eu não estava vendo os comentários, porque eu gosto muito de ler os comentários. Porque os irmãos ficam me ajudando, né, mandando os comentários, né, e eu não tocava com medo, né, de tirar e não estava vendo. Gálatas 1:6, maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Que maravilha, irmãos, é cada coisa linda que os irmãos escreveu e eu não conseguia ler. Porque não estava subindo, amados, não estava subindo. Mas eu quero agradecer a cada um dos amados que vieram nas telinhas para me ajudarem, para me dar aquele apoio, né? Eu não vou citar o nome dos irmãos, eu estou vendo muito pouco, estou vendo o irmão Orlando, o irmão Francis Clay, a irmã Bettine, e eu não sei se eu devo tocar para puxar as pessoas, porque eu não estou conseguindo ver. Eu tenho medo de tocar e eu não estou vendo o resto, só estou vendo esses 3. Mas eu quero agradecer a todos vocês que vieram nas telinhas para me ajudarem, me dar um apoio nesta noite, tá? Muito obrigado a todos vocês. Amanhã será o dia do irmão Francis Clay, mas não sei se ele vai trazer a mensagem, porque ele falou que vai estar viajando, vai viajar. Mas lá da onde ele vai fazer de lá as lives dele. Amém, amados? Então, graça e paz, melhor noite a todos. Amém, eleitos?